E vamos agora para a terceira e última parte do conteúdo de herança e sexo. Mais uma vez, os cariótipos, né, mostrando os autossomos, mostrando, então, todos que não são sexuais são os autossomos e os sexuais XY para o homem, XX para a mulher. Vimos, então, na parte 2, heranças que só estão ligadas no cromossomo X, ou seja, são características do cromossomo X, só tem genes no cromossomo X, que são as heranças ligadas ao sexo, ou também chamadas de heranças que estão na porção não homóloga, ou seja, que não tem semelhança com Y. Vimos também heranças restritas ao sexo, que é o quê? Heranças que só estão no Y, que não tem correspondência no X. Vimos heranças parcialmente ligadas ao sexo, que tem tanto no X quanto no Y, e funcionam como se fossem heranças no autossomos, que a gente já viu isso nas outras leis, na interação gênica e assim por diante. Lá no outro vídeo, na parte 2, a gente viu as heranças de efeito limitado ao sexo, que essas heranças, elas estão nos autossomos, mas só ou o homem ou só a mulher vão manifestar, ok? E agora a gente, por fim, chega nas heranças influenciadas pelo sexo no próximo slide. Para finalizar essa parte, a gente vai falar da calvície, tá bom? A calvície, ela tá no autossomo, ela não tá nem no X nem no Y, mas ela se expressa diferente no homem e na mulher, ok? Então, no homem, a calvície é dominante, mas na mulher é como se ela fosse recessiva. Então, o que que acontece? Então, imagina que, ó, cesão é dominante. O homem calvo, a mulher calva. Então, a mulher só vai ser calva se ela tiver cesão. Se tiver cesão, cesinho, o homem vai ser calvo, mas a mulher não vai ser calva. Então, para o homem ser calvo, basta ter um cesão. Mas para a mulher ser calva, ela tem que estar em homozigose, o cesão e o cesão. E o cesinho é a mulher, tanto o homem quanto a mulher não são calvos. Então vejam que essa herança da calvície, ela está nos autossomos, não está nem no X nem no Y, mas ela é expressa de forma diferente. Na mulher, expressa como se fosse recessiva, porque só se expressa em homozigose dominante, que é cesão. Se a mulher for cesão-cesinho ou cesinho-cesinho, ela não vai ser calva. Já o homem, basta ter somente um cesão. Por isso que é mais comum a gente ver homem calvo do que mulher calva. Vamos fazer então um exercício para ver se a gente entendeu, ok? Leandro, preocupado com a possibilidade de vir a ser calvo, consultou um amigo que estava estudando genética. Contou que, embora seus pais não fossem calvos, então ó, os pais do Leandro não são calvos. Esse aqui é o Leandro, ok? Sua avó materna era. Então, a avó materna era. Então, essa avó materna é cesão, ok? Se a avó materna é cesão, a mãe recebeu um cesão dela. Só que a mãe não é calva. Então, a mãe, passando um caminhão aqui, a mãe não pode ser cesão. Então, a mãe é cesinho, ok? Na família do avô materno não havia histórico de calvície. Agora, olha só, o pai do Leandro não é calvo. Se o pai do Leandro não é calvo, obrigatoriamente ele tem que ser cesinho. Porque para o homem ser calvo, basta ter um cesão. Então, o pai do Leandro não pode ter cesão. Então, ele é cesinho porque ele não é calvo. Seu amigo explicou que a calvície é uma característica influenciada pelo sexo e que se expressa nos homens em homo e heterozigose e nas mulheres somente em homozigose. Assim concluiu que a chance de Leandro vir a ser calvo era de 50%. Então vamos ver se está certo, ó. O óvulo da mãe, ou a mãe vai ser cesão ou a mãe vai ser cesinho. Mas o pai sempre vai ser cesinho.
Então, ó, Czão, Czinho, Czinho, Czinho. 50% de chance do Leandro ser calvo, 50% de chances dele não ser calvo. Então, o amigo fez certo. Mas por quê? Como que o amigo chegou nessa conclusão? Já é a sua mãe ser heterozigota, ok? Seu avô paterno ser calvo? A gente não sabe o avô paterno aqui ser calvo. Sua avó paterna ser heterozigoto? Não precisa dessa informação. Seu pai ser heterozigoto? O pai não é heterozigoto, é homozigoto recessivo. Tá? Sua avó materna ser heterozigota? A avó materna não é heterozigota, é homozigota dominante. Ok? Então, tranquilo, né, gente? Pode ser, nesse caso, como a herança está no autossomo, se o exercício pede qual a probabilidade de vir a ser um menino calvo, aí você tem que fazer o vezes meio, tá? Mas quando tiver o X, você não faz. E, para finalizar, a gente vai falar do mecanismo de compensação de dose. O que é isso? Vejam que a mulher tem 2 cromossomos X, enquanto o homem só tem um. Então, concordam comigo que ela vai ter o dobro de genes do X em relação ao homem, porque ela tem 2X. Então, a natureza é tão sábia, que em mulheres normais, um dos nossos X estão desligados, eles são inativados. Então, eu tenho X, X, e um deles vai ser inativado. E essa inativação, a princípio, ela é ao acaso. Como que acontece essa inativação? O DNA, o cromossomo, fica altamente condensado. Quando o DNA está altamente condensado, o gene fica inativo. É como se ele estivesse dormindo, tá bom? Então, o que que acontece? Quando a gente vai olhar as nossas células das mulheres, nossas que eu digo mulheres, nós vamos ver no núcleo, então tá a célula, tá o núcleo, nós vamos ver no núcleo um pontinho preto no cantinho. Esse pontinho preto, geralmente no cantinho, é chamado de cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. E isso aqui é nada mais, nada menos do que um cromossomo X dormindo, inativado. Por isso chama mecanismo de compensação de dose. Por quê? Porque se a gente tivesse os 2X, nós íamos ter 2 vezes genes funcionando a mais do que o homem. Então, a natureza vai e inativa um X. E esse X inativado é o cromossomo X. Esse X inativado é o corpúsculo de Barr ou cromatina sexual. Tá bom? Eu fico imaginando que eu não vejo meus vídeos novamente, né? Falei assim, gente, quantas ratas que eu devo dar? Vocês ficam espertos. Bom, então, uma mulher que tem 2X vai estar inativado um X. E se tiver, por exemplo, o homem, lembra da síndrome de Klinefelter? XXY. Esse homem que vai estar com a síndrome de Klinefelter, ele vai estar com uma inativação, XY. Então, vai aparecer um corpúsculo de Barr aqui, um corpúsculo de Barr aqui, ou cromatina sexual. E o homem normal? O homem normal não tem nenhuma. Porque só tem um X, não vai inativar aquele X. E se for uma mulher triplo X? Se for triplo X, ela vai ter 2 cromatinas sexuais. A gente sabe, porque sempre, ó, gente, só uma coisa. Sempre é um X só que tem que estar ativo. Um X ativo, ok? Um X ativo, um X ativo. Essa inativação é aleatória. As mulheres não recebem um X do pai e um X da mãe? Recebe. Quem vai ser inativado? Aleatoriamente. Pode ser que numa parte do nosso corpo seja o do pai, uma parte do nosso corpo seja da mãe. Aqui, ó. Então, vamos ver. Aqui é o embriãozinho, é a gente, um dia, né? E aí, esses embriões, cada célula tem 2X. Vamos supor que um X aqui, rosa, veio da mãe e o azul veio do pai. Então, pode ser que em algumas partes do corpo nós temos o X que veio da mãe ativo. E outras partes do corpo que o X do pai é ativo.
Então, essa inativação, esse desligamento de um dos X, ele é ao acaso, ok? Sendo que no próprio corpo nosso, eu posso ter células com o X da mãe inativado ou o X do pai inativado. E aqui o que eu já falei para vocês, né? Ó, lembrem sempre dessa regrinha. O número de corpúsculo, o número de pretinho no núcleo, é o número de cromossomo X menos 1. Então, ó, a mulher normal tem 2x. 2x menos 1 vai ter que ter 1x. Então, vai aparecer só uma cromatina. A mulher com síndrome de Turner, ela só tem 1x. 1x menos 1, 0. Então, ela não vai ter nenhum corpúsculo de Barr, não vai ter nenhuma cromatina sexual. O homem com Klinefelter, XXY. Então, ele vai ter o quê? Uma cromatina sexual. Olha esse outro aqui com 3XY. Ele vai ter duas cromatinas, porque ele tem 3x, só pode ter um x ativo. E já o homem normal, ele não vai ter nenhuma cromatina, porque ele só tem um x. E para finalizar o nosso estudo de herança e sexo, uma parte que eu gosto muito, que a gente entende a coloração dos gatos, né? A cor da pelagem dos gatos estão envolvidos 3 pares de alelos, sendo que esses 3 pares de genes, de alelos, dois deles estão nos autossomos, que é esse aqui, ó, autossomo, tá no autossomo. Esse aqui tá no autossomo. E o par 3 tá no X, ok? Então, o que acontece? Num dos autossomos, se for Bzão, a pelagem vai ser uniforme, sem mancha. Olha esse gato maravilhoso. Se for Bzinho, o gato vai ser malhado, que é esse aqui. Ou seja, vai ter mancha branca, malhado. Mas, se ele também tiver o hemão, então, ó, ele tem o hemão, então ele vai ser preto. Mas se ele tiver o Bzinho, ele vai ter mancha branca, então ele vai ser preto e branco. Então, aqui nesse caso, ele é Bzinho, hemão, traço, porque ele é malhado e ele é preto. Agora, olha esse gato todo preto. Ele vai ser o quê? Bzão, traço, porque é uniforme, mas ele vai ser hemão, ok? Agora, vamos ver o caso do X que nos interessa, porque a gente está vendo heranças ligadas ao X. Se o gato tiver um dominante, um X-azão independente aqui, ele vai ser laranja. E essa cor laranja é epistática sobre a cor, ou seja, aonde tem o X-azão, não se deixa manifestar nem o preto nem o marrom, vai ser laranja. Porque o laranja inibe a manifestação da cor do preto e do marrom. Mas, se o gato, a gata, no caso, for Xazinho, ela não determina a laranja. Então, ela não vai ser laranja, então ela vai ser ou preta ou marrom. O que isso significa? Lembra que a gata ela é XX. E assim como nós, a gata vai sofrer inativação também. Então, o que acontece? Olha aqui, eu tenho o cromossomo XX, né? Então, esse aqui é um X, esse é outro X. Só que esse é Xazão e esse é Xazinho. O azão vai permitir o laranja. O azinho não permite o laranja, então vai ser preto ou marrom. Se for inativado o laranja, aí a gata vai ter a coloração preta ou marrom. Se não for inativado o laranja, ou seja, for inativado o preto ou marrom, a gata vai ser laranja. Então, o que isso significa, Ana? Significa que quando você vir um gato com 3 cores, que é o preto, o marrom e o laranja, significa que é fêmea. Não existe macho com 3 cores. Por quê, Ana? Olha essa parte aqui, ó. Essa parte laranja, quem tá ativo é o Xazão. E inativado o Xazinho, a cromatina. Nessa parte preta aqui, quem foi inativado foi o Xazão. O Xazão tá dormindo. Então, aqui quem tá ativado é o Xazinho.
Como o XAzinho está ativado, ele permite a manifestação da cor preta. E aí, então, essa gata, ela, aqui nesse caso, ela é XAzinho, ela é M, PM, né, do outro, ela é dominante e ela é malhada ainda. Olha que interessante, são as três pares dando as características. Então, toda vez que vocês virem um gato com essas três cores, preto, branco e laranja, é porque é fêmea. Porque aonde está laranja foi inativado um X. E aonde está preto foi inativado o outro X. Muito legal, não é? E aqui, ó, um resuminho da fascinante genética da cor dos gatos, né? Observem que eu posso achar macho e fêmea preto, totalmente preto, e preto e branco. Eu posso achar macho e fêmea totalmente laranja, né? Ou laranja e branco, porque são os malhados. Mas com três cores, eu só acho fêmea, por causa da inativação do X. E essa é uma questãozinha, então, sobre o corpúsculo de Barr, ou também chamado de cromatina sexual. A gente vai ficando por aqui. Um beijo e até a próxima e última aula de genética.